Sou engenheira de energia, engenheira de segurança do trabalho, tenho especialização aí na área de eficiência energética, tá? Atualmente aí faço parte do time da Ludfor. A Ludfor tem um ecossistema hoje, que basicamente aí a gente pode dizer que nós temos a comercializadora há mais de 30 anos aí, chegando aos 30 anos, na verdade, esse ano, tá? Atuando com a gestão de clientes no mercado livre de energia. Tá? Nós temos também aí a questão da gestão da energia no mercado regulado, tá? Que hoje a gente tem a Simplifica atuando basicamente nos principais estados aí do país. Tá? Temos a Origem também, que faz a parte de investimentos em usinas e CGHs, e também trabalhamos aí na parte da operação e monitoramento de usinas, tá? No sentido de montar todo um ecossistema para atender as demandas do mercado. Só destacando então com vocês, em termos de gestão de energia, tá? A maior parte aí do estado do Rio Grande do Sul está conosco na parte de gestão de energia, tá? Em termos de autoprodução de energia, nós temos aí mais de 98 clientes que estão sobre a nossa gestão de geradores, tá? Em termos de números no Brasil, isso é uma participação significativa, né? Mais de 150 clientes que estão conosco também na parte de acompanhamento na gestão de energia, que são grid zero. E a gente vai abordar sobre esse tema hoje aqui. Tá? Então, assim, 509 milhões em investimentos em usinas, 5.200 unidades sob nossa gestão. Falando um pouquinho, então, sobre o mercado, né, tanto visão para a parte do integrador como da parte do consumidor, eu gostaria de trazer para vocês aqui essa visão, mostrando ambos ambientes de contratação, vamos dizer assim, tanto o mercado livre quanto a parte de ambiente regulado. Tá? Antes de estar trabalhando na parte hoje, atualmente, eu trabalho diretamente com a parte de engenharia e construção dentro da Ludfor. A gente está direcionado aí na parte de engenharia de proprietário, onde fico tocando as usinas, principalmente da área solar. Tá? Antes de poder estar participando nessa etapa, estava tocando empresas de integração também, lá na ponta, então já tem esse histórico, entendo qual é a dificuldade na ponta também que vocês já passaram com clientes, e passei também por uma época de consultoria e treinamento de integradores. Tá? Então, assim, trazendo para vocês um pouquinho, a parte do ambiente regulado, muitos de vocês já estão trabalhando com essas soluções no mercado. Então, além da energia solar, né, quando o cliente tem ou não a disponibilidade de recurso, vocês acabam oferecendo outras soluções e parcerias, né, para dentro do escopo da empresa de vocês. Como, por exemplo, a assinatura para clientes do Grupo B, aquele cliente que não tem capacidade financeira de estar investindo na solução ali para melhorar, né, vamos dizer assim, a rentabilidade da empresa dele. Além disso, muitas empresas que estão se mantendo no mercado não deixaram de olhar para a parte de OIM, né? Renda recorrente, trabalhando aí com a parte de limpezas e operações de usinas, tá? Além disso, a gente pode estar falando na parte ali de consultoria, envolvendo a questão de acompanhamento dessa conta desse cliente, fazendo ajustes de demanda, acompanhamento da questão da análise de modalidade tarifária, gestão da usina, né? Ou até mesmo a parte de ESCO, que já foi mencionado aqui durante o fórum, que é muito importante e, como vocês falaram, a energia mais barata é aquela que não é gasta. Tá? Falando sobre isso, a gente tem daí opções, né, que estão no Mercado Livre. O que é? Nós temos, então, o desconto, que hoje é direcionado aí para o cliente do Grupo A, que é basicamente migrá-lo para o Mercado Livre de Energia, gerando uma possibilidade de um desconto ou fixo, né, em termos de garantias, ou analisando ali em termos da regulação do mercado, se a gente vai trabalhar com autoprodução ou um grid zero. Então, de forma muito simples, autoprodução a gente tem injeção de energia na rede, grid zero a gente não tem energia na rede. Tá? Obviamente, também acaba acontecendo a limpeza e operação dessas usinas também no mercado livre. Tá? Diante disso, eu gostaria de trazer para vocês um perfil, né, um case que nós tivemos aí acompanhando. Tá? Esse cliente, ele inicialmente é um cliente industrial, então, né, A4, média tensão, tem uma média de consumo de 85 megawatt-hora mês, tá? Demanda de 268 kW. Esse cliente ele tinha um perfil, então, de 2 turnos de trabalho, tá? De segunda a sábado, 1 hora de pausa para o almoço. Tá? Inicialmente, as simulações, ele visava a questão de termos aqui a ampliação da usina, pegando o telhado inteiro dele. Em conversas com esse cliente e fazendo esse acompanhamento com ele, identificamos que ele iria reduzir a carga, o consumo dele futuramente, que ainda está em processo,
por uma nova unidade, onde ele vai fazer novos investimentos. Então, não faria sentido ele fazer aquele investimento daquele porte naquele momento. Por quê? A prioridade dele era investir em maquinário. E isso a gente só consegue desenvolver tendo um relacionamento na ponta e fazendo esse acompanhamento com ele. Basicamente, é tomar o cafezinho e entender o que é o melhor para o cliente. Tá? Identificando isso, por consequência, foi instalado uma usina atendendo as premissas da microgeração. Uma usina de 75, né, onde tinha uma geração e tinha praticamente 100% aí de simultaneidade, se não 90 e poucos por cento. Tá? Na época também tinha sido identificado na conta dele energia reativa. Então foi dimensionado um banco de capacitores, onde foi colocado junto com o QTA nessa usina e, em paralelo, ele tinha um gerador a diesel. Então a gente precisava proteger a usina, utilizamos um quadro QTA protegendo toda vez que o gerador fosse acionado, desligaria a usina de geração. Tá? E o banco de capacitores aí conseguiu também ajudar a reduzir R$ 1.000 aí na conta dele mensalmente. Depois dessa tratativa, nós migramos ele para o Mercado Livre. Por quê? Porque a nova unidade dele, que está em desenvolvimento, vai nascer no Mercado Livre. Então, a antiga, a gente fez toda a tratativa, fazendo esse acompanhamento com ele ao longo de 3, 4 anos. Tá? E agora aqui a gente vai poder trazer para vocês em números de como é que eu gosto de apresentar essa análise para o cliente na ponta. Gente, nada melhor para o cliente é ver números. Tá? Muitas vezes a gente vai ter um perfil que ele quer saber mais informação técnica. Mas o que é importante para ele? Qual é a disponibilidade de recursos que ele tem, se ele vai investir ou não, né? E qual é o payback quando ele tem esse investimento. Como é que a gente consegue fazer esse tipo de situação? Primeiro, ele precisa se enxergar na tela. Tá? Então, aqui para vocês, de forma muito clara, a coluna cinza é a conta dele. Então, eu chego para o cliente, tu está te vendo aqui na tela? Essa aqui é a tua situação real hoje. Tá ok? A gente está falando de uma conta de R$ 50 mil. Nas condições de tarifação, de como é que está sendo cobrado, isso aqui é onde tu está hoje. Quando a gente colocou e fez a simulação para colocar a usina de 100 kWp com 100% de simultaneidade praticamente ali para ele, mais o banco de capacitores, a gente conseguiu reduzir 11% na conta dele. E ele conseguiu visualizar isso. Ele ficou feliz, isso gerou a questão de um marketing verde para a empresa dele. Teve a questão do SG, tá, para essa indústria, o que foi importante também naquele momento. Na época, a gente está falando de um investimento em 2023, tá? Onde foi realizado toda essa tratativa que eu falei para vocês com o banco de capacitores, mais o QTA. Tá? Posteriormente, foi um ano passado, nós fizemos a migração, na verdade, ele se encaixou no perfil. Né? Em 2023, ele já tinha, no caso, as características para poder estar migrando aí como consumidor especial. A gente fez a migração dele o ano passado, em março. Tá? Então, assim, o que é interessante aqui trazer para vocês? Como a gente tem todo o mapeamento desse cliente desde o início, eu consigo colocar nas mesmas condições tarifárias para vocês entenderem qual foi a economia de fato que ele teve fazendo esse passo a passo. Colocando a GD, depois trazendo o Mercado Livre. Esse cliente, trabalhando com ambas as soluções, no final, considerando uma bandeira verde, ele estava tendo uma economia mensal de 47%, analisando essa conta aqui. Tá? Então, a gente está falando de uma economia que, se eu for considerar, baseando-se nessa premissa como uma média, 250 mil por ano. E, por consequência, né, a gente tem um payback ali, ajudando, né, vamos dizer assim, no payback da usina dele, que inicialmente, quando ele fez o investimento pela tarifa ser baixa e pelo custo da época da instalação, tinha ficado em quase 7 anos. Tá? Aqui na sequência, eu trago para vocês uma mudança de bandeira. A gente vai para 51% de economia para esse cliente. Então, a gente mostra como o Mercado Livre ele vem para complementar uma solução de um cliente que está na casa de vocês. Vocês têm uma operação de manutenção e limpeza, vocês têm acesso ao acompanhamento da geração desse cliente, vocês têm esse relacionamento com ele, é pedir as contas, é acompanhar isso, é analisar se tem essa viabilidade e mostrar para ele. Ele ganha e vocês também, como integrador, como parceiro, vocês têm recorrência. Obviamente não vai ser a mesma venda como se fosse vender uma GD e ter caixa rápido, mas é uma recorrência, assim como a operação e manutenção. Tá? Então, assim, faz sentido mostrar isso para o olhar do consumidor, porque, de novo, qual é o valor que eu preciso investir, se eu preciso ou não, né? No Mercado Livre, quais são os cuidados que eu tenho que ter nessa tratativa, tá?
Quando ele fez o investimento em GD, ele investiu em aproximadamente R$400 mil. Para fazer a migração no Mercado Livre, ele já tinha uma usina. Portanto, eu precisava homologar essa usina como grid zero. A gente avaliou o perfil e identificou que praticamente 90% da usina tinha simultaneidade ali em termos da geração, tá? Então, diante disso, para fazer a questão da adequação para o Mercado Livre, o sistema de ICMF, mais o sistema, o medidor, no caso, o Smart Meter, né? A instalação total, fazendo o orçamento aqui para você, saiu R$57.800, tá? Isso foi em março de 2024, tá? Então, trazendo para vocês um pouquinho aqui dessa avaliação financeira, tá? E aí, comentando um pouquinho, então, em termos do grid zero e da autoprodução. O que é importante trazer aqui para vocês? Se a gente tem um cliente que tem um perfil, que tem simultaneidade, que faz sentido a gente estar migrando ele para o Mercado Livre, e, obviamente, analisando as condições ali da subestação dele, quando a gente fala da subestação dele, quando é que foi a última vez que ele fez algum investimento na subestação? Foi há 5 anos atrás? Foi há 10 anos atrás? Quando é que foi a última atualização da norma da concessionária? Que nem, por exemplo, agora eu não lembro a data, mas a gente teve aqui a mudança da CE, né, virou Equatorial Energia, teve a atualização da norma. Se esse cliente está com a subestação desatualizada, o custo para fazer uma autoprodução, um grid zero, adequação, pode ser um valor mais alto do que a gente está apresentando aqui, tá? Então é importante, na hora de conversar com o cliente, de mapear isso, é entender quando é que foi a última vez que ele fez um investimento na subestação. Mas considerando aqui a comparação rápida entre autoprodução e grid zero. A autoprodução, de novo, nós temos injeção na rede. Tá? A gente varia aí em termos, então, no investimento de 100 a 300 mil reais, considerando que esse cliente precisa ter um disjuntor de média. Em algumas concessionárias é necessária a instalação de um religador. Tá? E, por consequência, qualquer situação na subestação dele, ele vai ter que atuar. Ele vai ter que mandar alguém atuar ali, ou ter um terceiro, um parceiro, a custo dele, porque ele é responsável pela medição. Tá? A concessionária não coloca mais a mão. Então, isso é muito importante, de quando for oferecer uma solução de autoprodução, vocês têm que estar ali para dar o suporte para esse cliente. Tá? Ou ter um parceiro que, de fato, consegue fazer esse atendimento. Na parte de grid zero, acaba sendo muito mais fácil quando a gente consegue identificar a simultaneidade. Tá? Então, porque basicamente a gente faz? Tem que homologar, tá? Isso é importantíssimo, mas fazendo a homologação, basicamente a gente garante que não vai ter injeção na rede e ele vai basicamente instalar ali tanto o Smart Meter quanto o sistema de SMF do Mercado Livre, que é um sistema muito simples de fazer a instalação, tá? Pontos de atenção com relação aos sistemas aqui apresentados, então. Nós temos clientes, então, com GD, com demanda menor de 300 kVA, né? Com medição e proteção em BT, é necessário ajustar proteção e medição para MT. Se a gente for trabalhar, né, com a questão de autoprodução, se a gente tiver, por exemplo, se eu não tiver todos os sistemas ali necessários para fazer a autoprodução, de fato. Para o cliente que a gente tem em grid zero, basicamente é fazer as garantias de instalar o ICMF, como eu comentei, e o Smart Meter, tá? Então, o custo de proteção para o SMF elevados para clientes abaixo de 300. Tá? O autoprodutor com menos de 10 megawatt-hora médios não faz sentido, tá, gente? Ele não tem viabilidade para esse cliente. Tá? A questão também da divergência do tamanho da usina, tá? Com relação à homologada. Tem muitas usinas aí que foram homologadas, o cliente, o integrador, né, de forma a atender, às vezes, o pedido do cliente, foi lá, ampliou a usina e não atualizou isso para não ter uma classificação de GD2. Para fazer esse processo, precisa ter uma homologação, porque senão, de fato, o dano aqui pode ser significativo para o cliente, tá? Ele pode ser desconectado, considerando que a partir do momento que ele está no Mercado Livre, né? A distribuidora aplicou um TOI, né, por furto de energia para consumidores livres com geração instalada que não estava homologado. Estava conversando com o Alexandre Becker aqui, agora há pouco, sobre um tema que foi um case na Celesc. Tá? Teve um cliente que tinha uma usina com uma potência maior, foi identificado pela concessionária, tá? 75 kW era a potência mínima ali dos inversores. Basicamente, o que a Celesc fez? Pegou a potência, multiplicou pela carga horária, botou para 5 anos para trás e cobrou do cliente, retroativo. Então, é o seguinte, não teve perdão nesse aspecto, tá? Então, é o seguinte, é sempre melhor, se for trabalhar na parte de fazer o ajuste, é importante tá ajustando, fazendo a atualização do projeto junto, né, a questão da homologação do grid zero.
E assim, o que é importante para vocês como parceiros que vierem procurar, né, a Ludfor aí para estar dando sequência em análises financeiras, tá? Análise de viabilidade, de autoprodutor ou grid zero. O perfil do cliente de consumo é muito importante. Entender quais são os horários, turnos que essa empresa trabalha. Tá? Se essa empresa tem plano de expansão, é importante também, porque não adianta o cliente fazer um baita do investimento e depois ele retirar a parte do maquinário que ele está ali para botar para outra unidade. Aí depois ele fica te questionando como é que ele pode estar direcionando isso aí. No Mercado Livre acaba facilitando, mas ele teria que estar como autoprodutor. E isso envolveria um investimento alto na subestação dele para classificar isso, tá? E aí talvez poderia dificultar um pouco ali a questão do tempo de viabilidade, tá? Então, assim, fatura, né, diagrama unifilar da subestação, assim como também do projeto, tá? Entender como é que foi o último, quando é que foi o último ano, então, de investimento na subestação, como eu falei para vocês, para saber se a subestação dele está atualizada conforme a norma ou se ela está obsoleta, precisa se readequar, né, fazer um retrofit. Esse cliente usa gerador? Sim, não. Então, assim, incluir no custo do projeto de geração, quando houver migração para o CL, o investimento estimado da subestação. É importante, lá quando a gente faz análise de viabilidade, como eu apresentei para vocês aqui, só retomando de novo, esse cenário aqui que eu apresentei para vocês, eu fazia para diversas oportunidades que vinham dos integradores quando eu fazia esse tipo de consultoria, tá? Por exemplo, eu quero analisar um processo, uma usina remota ou uma usina no telhado. Eu quero analisar uma autoprodução com uma usina de investimento, né, ou migrando só para o Mercado Livre. E aí o cliente poder enxergar qual que é a ação que ele quer fazer. Eu tenho dinheiro, quero fazer investimento, qual que é a melhor ação que eu posso fazer? Então eu vou olhar para essas colunas. Ah, não, eu não tenho investimento agora para direcionar para isso, porque o meu foco é na minha empresa. Então eu vou migrar para o Mercado Livre, que é a melhor solução. Ele basicamente conclui isso sozinho, quando vocês apresentam de uma forma simples numa página. E aí permite gerar perguntas. E esse relacionamento gera confiança e, por consequência, a venda, tá? Então, assim, comentando só um pouquinho também do trabalho que a gente tem desenvolvido, tá? Eu faço, como eu comentei com vocês, eu sou responsável pela parte do engenheiro do proprietário, pela Ludfor. A gente tem aplicado aí usinas, né, tanto no mercado regulado quanto no mercado livre, em questão de investimentos no país. Então, hoje a gente está aí com um plano de expansão, né, do qual temos aí mais de 150 mega, tá? Dentro dessas, ali no mapa, vocês podem ver a questão, tanto da questão do que eu tinha comentado dos autoprodutores, que até está desatualizado em termos do mapa, mas para visualizar em termos do que a gente já tem acompanhado ao longo desse tempo de empresa. E, muito importante, mas não posso deixar de falar, a Ludfor é conhecida como gestora de energia. Né? Muitas empresas oferecem, né, o serviço de comercialização no Mercado Livre, né? A própria concessionária traz isso, mas o cliente ele não tem acesso à informação clara. O cliente tem que se debater ali para conseguir extrair as informações de como é que está esse acompanhamento ou não. Nossa gestão ela é diferenciada no mercado. Antes de trabalhar com a Ludfor, trabalhava num outro grupo onde eu recebia diversas propostas de comercializadoras e não tinha o nível de detalhamento que a gente tinha quando a gente poderia estar trazendo para a Ludfor e acompanhar ao longo do processo pós-migração como é que esse cliente está. Então, como eu pude mostrar para vocês ali todo o histórico, o antes, botei GD, depois como está com o Mercado Livre, foi baseado num relatório agora, que eu peguei mês passado, que esse cliente recebeu. Ele recebe aquele relatório todo o mês, nesse modelo aqui, onde mapeia, desde o momento da migração dele, como é que está. Muitos clientes são acionados ou tipo informados, olha só, a gente identificou que teve uma mudança no teu perfil de consumo. Né? Vocês fizeram um novo investimento, preciso tomar alguma ação em contratação de energia ou reduziu diante do contrato que tinha. Preciso tomar alguma ação? Gestão faz diferença nesse aspecto, tá? Então, gostaria de destacar com vocês que a gente tem apresentado esse acompanhamento para o cliente e, normalmente, claro, a carteira fica responsável também em ficar acompanhando e passando para vocês essas informações, tá? E, gente, eu queria agradecer a oportunidade aqui pelo fórum também para poder estar falando um pouquinho aqui da experiência. Fico à disposição aí para quem quiser conversar depois. Obrigada.